Fala galera, Timó Online, dessa vez com minha opinião sobre o capítulo 405 do mangá de Boku no Hero. E esse capítulo aqui foi um capítulo de transição, mas ainda assim foi um capítulo importante, porque mostrou uma conversa do All Might com o Naito Ai e também mostrou como foi que o Bakugo foi revivido. E vamos do começo, onde o capítulo começou, já mostrando o All Might conversando com o Naito Ai, numa espécie meio de consciência, de ligação com o outro mundo, ou é apenas o All Might delirando? Mas bom, isso não é importante. O importante é que de fato o Naito Ai confirmou que seria essa a morte do All Might. Então, basicamente, o Bakugo, Midoriya e outros heróis conseguiram salvar o All Might, impedindo de que ele fosse morto pelo All For One. Então isso quer dizer que o All Might vai sobreviver até o final da obra? Bom, acredito que sim, torço para isso, mas sempre podemos ter surpresas e quem sabe o All Might pode morrer até no próximo capítulo. É possível acontecer isso. Mas bom, e fora isso também, tivemos o All Might falando que para ele deveria morrer como mentor e deixar que seus discípulos cuidassem do resto. Mas lógico, o Naito Ai repreendeu ele falando que isso é coisa de histórias em quadrinhos. E nessa hora, o Naito Ai se zanga e chama ele pelo nome, Toshinori Yagi, para poder falar para ele que ele também é uma pessoa normal e que heróis são pessoas e que também não morrem tão fácil assim. E por que isso é muito importante, galera? Porque Boku no Hero vem falando disso desde o começo, sobre os heróis e sobre o peso que é ser um herói. Porque o herói não é um personagem, não é uma brincadeira, de fato é uma pessoa que está ali, é uma pessoa que veste um uniforme. E Boku no Hero sempre deixou isso muito claro, sobre o peso de ser um herói e as consequências de ser um herói. Porque literalmente vários heróis da obra acabam perdendo pessoas importantes, acabam se sacrificando e sempre resultando em um nada, em um vazio. E apenas tentar salvar alguém e às vezes nem conseguir. E por conta disso, muitos são criticados. E também por conta disso, muitos não aguentam e abandonam a carreira de heróis. Por isso que Boku no Hero sempre bate nessa tecla, de que heróis também são humanos normais. Mas bom, fora isso, podemos ver o Bakugo resgatando o All Might, e é muito legal ver a reação das pessoas ao verem o Bakugo, porque cada pessoa lembra dele de um modo diferente. O garoto sequestrado pela Liga dos Vilões, o cara do Festival dos Esportes, e também pelo nome dele, o Bakugo. E isso é muito legal. E lógico, a cena é uma cena tensa, é o All Might ensanguentado, todo machucado, o Bakugo também ensanguentado, mas ainda assim é uma cena bem legal do Bakugo salvando o All Might, que é o maior herói dele. E logo após pousar em cima de um prédio, logicamente o All Might se preocupa com o Bakugo, e o Bakugo fala que deveria se preocupar com ele mesmo, porque ele está pior do que ele. Mas nessa hora o Bakugo cospe sangue, e no meio do sangue sai um pequeno Egg Shot. E literalmente um pequenino Egg Shot já, tá só um fiapinho. Ele começa a explicar um pouco sobre como o Bakugo reviveu, e que na verdade não foi nem culpa só dele, porque o Bakugo também foi revivido graças à sua Kirk, a sua individualidade, e o quanto ele evoluiu ela. Porque basicamente o Egg Shot entrou no corpo do Bakugo e sacrificou parte de seu próprio corpo para reconstruir pedaços da carne, dos ossos, de ligamentos, de várias coisas, inclusive o próprio coração do Bakugo. Só que ele não conseguiu fazer o coração bombear o sangue, ele não conseguiu fazer o Bakugo voltar à vida apenas com isso. Só que nessa hora, uma gota de suor caiu no coração e fez com que ele começasse a acelerar, e assim trazendo o Bakugo de volta à vida. E por que isso faz sentido, galera? Porque o suor do Bakugo é nitroglicerina, então faz sentido ele ter esse pequeno pico de adrenalina que fez com que o coração dele voltasse a bombear o sangue, e assim foi com que ele revivesse. Então lógico, galera, o Egg Shot é muito importante, sem ele o Bakugo não teria revivido, mas também se o Bakugo não tivesse treinado e evoluído tanto a sua individualidade, ele também não teria conseguido ser revivido. Ou seja, os dois foram importantes para o Bakugo voltar à vida. E infelizmente, galera, o Egg Shot não vai conseguir sobreviver, porque ele cedeu parte do corpo dele para construir o corpo do Bakugo. Ou seja, ele literalmente perdeu pedaços. A não ser que aconteça alguma outra coisa, que alguém consiga salvar ele,
mas eu acho bem difícil. Eu acho que com certeza o Eric Schott irá morrer nessa luta. Até porque ele literalmente virou um fiapinho, um pedacinho de pano só. Mas após essa conversa, o Bakugo confirma com o All Might que aquela criança brilhante era o All-For-One. E lógico, o All Might confirma isso, e o All Might chama o Bakugo para perto dele e entrega para ele a sua manopla. A manopla que é baseada na Kirk do Bakugo. E nessa hora o Bakugo abre um sorrisão. Foi literalmente o maior sorriso que o Bakugo já deu em toda a obra. E é um sorriso feliz igual de uma criança, porque o All Might deu para ele um presente. E literalmente é um gesto de confiança do All Might nele, de que ele poderia de fato derrotar o All-For-One. Só que lógico, o All-For-One vê tudo aquilo ali, meio que pensando que é uma grande besteira, que não tem tempo a perder e que tem que logo passar a Kirk para o corpo do Tomura. Só que uma coisa começa a pipocar na mente dele. Ele começa a lembrar de todo mundo que ele enfrentou, de todos os heróis que ele enfrentou nessa luta, e isso começa a crescer uma raiva dentro dele. Ele começa a ficar a ponto de explodir. E nessa hora que ele parou por pequenos segundos, o Bakugo corre em direção a ele e lança uma mega explosão. Mas antes de lançar a explosão, o All-For-One olha para o Bakugo e se lembra do segundo portador, até porque o Bakugo parece muito com ele. E bom, explodiu e acabou aqui o capítulo. Logicamente, galera, a gente sabe que o All-For-One não vai morrer aqui. Talvez nem seja afetado. O All-For-One está muito forte ainda. Só que é importante isso. O All-For-One está perdendo a paciência. Ele está ficando cada vez mais irritado. E ele está se lembrando de todo mundo que lutou, de todos os empecilhos no caminho dele, e isso está o irritando ainda mais. E agora ele também começou a lembrar do segundo portador, ou seja, isso pode fazer o All-For-One perder o controle. E é disso que os heróis precisam. Eles não podem deixar o All-For-One pensar muito. Eles têm que fazer o All-For-One se descontrolar para poder causar danos e assim o All-For-One regredir ainda mais na idade. Só desse modo os heróis vão ganhar. Na minha opinião é isso, galera. Mas bom, é a minha opinião e a de vocês. Já leram o capítulo? Comentem aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!